Então, essa matéria está disponível em forma de apostila lá, tá certo? Mas deixa eu fazer uma geral com vocês, porque, assim, tem gente que começa a ler, tem dificuldade, não interpreta. O que é importante ler, né? Tudo, vamos ler tudo como se fosse um romance. O primeiro passo do estudo, o movimento, consiste na escolha, certo? Como se fosse um romance, não tem problema. Começar a destacar depois os tópicos mais importantes, né? Como assim? Eu vou ou com uma caneta destacadora ou com lápis, começar a grifar o que para você é importante, né? Aqui fala do caso de coordenada cartesiana, que para nós vai ser muito importante, porque nós sempre vamos precisar de uma referência. Em todas as construções, em todas as áreas, civil, elétrica, arquitetura, nós vamos ter essa referência, né, e trabalhar no espaço, né, em 3 eixos. Então, é importante a gente dominar a coordenada cartesiana em 3 eixos. No caso aqui dessa aula, nós vamos trabalhar com deslocamento. Só que, para facilitar, para efeito didático, nós vamos trabalhar o deslocamento em uma única superfície, não em 3 eixos, tá certo? Para ficar um pouco mais simples de poder entender, mas ela acontece no espaço. Então, a gente pode imaginar o seguinte, olha, eu tenho 3 eixos, né, como está aqui embaixo, certo? Dizemos que o objeto está em movimento, né, quando algumas dessas coordenadas, x, y, z, em função do tempo, não permanece a mesma. 1 segundo depois, a posição é a mesma. 10 segundos depois, a posição é a mesma. 1 hora, então esse corpo está em repouso, né? Bom, esse é o tal do referencial. Um conceito importante que nós temos que vamos ter que estudar e entender é a trajetória, né? Não é difícil entender. A trajetória não é a distância percorrida, a trajetória é o caminho percorrido, né? A trajetória de Itapeva para Taquarivaí, né? Ela é cheia de nuances, ela sobe, ela desce, direita, esquerda, não é? Então, essa é a trajetória. Tá? O professor Gil dá um exemplo aqui, né, do movimento, inclusive dá esse mesmo exemplo no vídeo, né, de uma mariposa, né, se deslocando numa sala, tá certo? Então, num determinado instante, né, de instante em instante, ele grava qual é a posição dessa mariposa. E ela não se encontra na mesma posição no instante seguinte, ou no tempo depois, né, em seguida, e assim por diante. Então, se você for juntar esses pontinhos, aonde ela esteve, né, essa curva, nós damos o nome de trajetória, certo? Então, está aqui, ó. Uma das definições é essa daqui, né? Vamos lá. Uma das definições é essa daqui, tá? Aqui, ó. Trajetória, o lugar geométrico dos pontos do espaço ocupado por um ponto material em movimento. Né? Ponto material em movimento. Bom, vamos pensar em coordenada, vamos substituir a coordenada agora pelo odômetro do carro. Né? O odômetro do carro é o que marca a quilometragem, tá certo? Marca a quilometragem. Então, eu posso ter a marcação do painel do meu carro, ou eu posso ter a marcação da estrada. Todos nós já vamos falar quilômetro 500 e tanto da rodovia tal, quilômetro 200 e tanto mais tantos metros da rodovia tal. Isso nada mais é do que uma posição sobre uma trajetória, né? Então, seria o seguinte, por exemplo, a distância do ponto, a distância D, né? Normalmente a distância é dada com uma letra minúscula D, e um local geométrico com letra maiúscula, né? P, Q, etc. Um determinado coisa que a gente conhece. Percebe, não? Então, o espaço. Então, eu posso ter
um espaço mais uma determinada distância, não é? Se tiver sentido da flecha, por exemplo, aqui, olha, do lado direito da tela, né? Então, aqui é o ponto de referência zero, né? Depois de um determinado tempo, onde ele vai estar? Ele vai estar nessa posição S, tá certo? Então, a gente vai ver depois, a gente chama de S1, S2, né? Ou vai chamar de ST, né? Tempo, né? Que tempo é esse, tá certo? Que tempo é esse, né? Tá bom? Vamos ver, calma. Ou, se for o contrário, né? O carro está aqui e andar para trás, né? Eu vou ter menos esse deslocamento. Isso daqui, ó, é o D, né? E esse daqui, a posição dele é o S. Então, eu costumo falar que D, né? Eu costumo falar para ficar mais fácil, que D seria o deslocamento, tá? Deslocamento, tá bom? D é o deslocamento de um ponto a outro, uma determinada distância. Cuidado com distância, efetivamente não é uma distância reta. Vocês sabem que a distância daqui para Taquarivaí é medida sobre uma curva, que é a estrada, não é uma distância reta. Nós vamos ver isso mais tarde, né? Então, esse conceito, né, de posição e deslocamento é muito importante. Como eu falei para vocês, nós vamos ler esse texto e vamos grifar algumas coisas, né? Olha o que nós vamos grifar aqui, com certeza, né? Olha o que nós vamos grifar com certeza, né? O que nós entendemos por distância? Está aqui, ó, né? Distância. Muito bem. Então, veja, o que nós vamos destacar aqui? Distância, né? O que é a distância? É a diferença de duas referências, tá certo? Por exemplo, do quilômetro 540 até o quilômetro 640, né? Qual é a distância que eu percorri? Eu passei na SP 258, passei lá no quilômetro 540, aí depois que eu vi, estava no quilômetro. Qual é? Então, essa diferença aqui é a distância percorrida. A distância percorrida sem, nesse caso, a unidade aqui, né? Como é quilômetro, né? Quilômetro, então, aqui são 100 quilômetros. Então, isso é distância. Então, a posição se refere a esse S, né, de espaço, né, ou localização, e D, a distância. Tanto faz a distância de A para B como a distância de B para A, seria a mesma em valor absoluto. O que quer dizer? Se eu for para Taquarivaí e voltar para Taquarivaí, pela mesma trajetória, não mudando de estrada, né, a distância é a mesma, certo? Por outro lado, ó, a distância percorrida, né, leva em conta a distância dos intervalos de tempo nos quais o móvel, né, automóvel, nosso, sei lá o que for, satélite, né, e o sinal da sua velocidade. Esse símbolo é o símbolo de somatória, né? Ou seja, a distância seria a soma de todos os trechos, né? Esse pedacinho, mais esse pedacinho, mais esse pedacinho, mais esse pedacinho. Entenderam? Não? Então, a soma de todos esses pedacinhos seria a distância percorrida, né? A somatória, tá certo? Somatória de 1, esse é o número 1, aí esse aqui é o pedacinho N, né? De 1 até N, tá bom? Então, a distância é isso daí. No caso da rodovia, né? A nossa coordenada seria o quilômetro 10 da rodovia, quilômetro 20 da rodovia, quilômetro 30, pedágio do quilômetro tal, é esse ponto. São várias questões que vocês vão ter que responder referente a isso daí. Então, já vou dizer antecipadamente aonde a pessoa se aperta. Veja, nós saímos de Itapeva, né? O odômetro lá do carro, onde marca a quilometragem, marcava um determinado S, vamos chamar de S0, uma determinada posição, entendeu? Não.
e marcava um determinado tempo, que eu vou marcar de T0, tempo início zero, certo? Aí eu pego a estrada e vou andando. Quando eu chego em Capão Bonito, né, o odômetro está marcando 715 e eu saí com 600. Então, na verdade, eu rodei 65. Então, esse é o espaço 1. E aqui é o tempo 2, né? O segundo tempo. Então, veja, aquela premissa que nós falamos acontece, né? Varia o tempo, muda a posição, ou seja, ele não está em repouso. Continuando, quando chega em Itapetininga, né, mostra uma nova posição, né? O odômetro, na verdade, vai indicar a posição. Eu podia usar o quilômetro da rodovia, né? Rodovia quilômetro tal, certo? Mas vamos usar o odômetro tal. E que hora que eu tive aqui, olha, T2, certo? Então veja, e assim sucessivamente. Então o que está acontecendo? Conforme varia o tempo, né, varia também a posição do corpo. Ou seja, ele não está em repouso. Daqui para cá, varia o tempo, não é ao mesmo tempo, e varia, muda a posição. E assim sucessivamente. Então vejam que a questão da prova, apesar do enunciado grande, né, ela não é difícil. Qual é o cuidado que tem que ter? Conversão de unidades, tá certo? Aprender a trabalhar com hora sexagesimal, né? Por exemplo, quantos minutos entre 7 horas, né, e 8h34? Então, daria 1h e 34 minutos. Porém, na fórmula, não pode entrar como 34 minutos sexagesimal. Tem que entrar como hora decimal.